Glória a Deus. Enquanto estávamos adorando aqui, eu tive uma impressão no meu espírito, né, de anjos nesse lugar. E naquele mesmo instante eu pensei, o que será que os anjos, eles ficam fazendo? Porque a palavra de Deus diz que os anjos, eles nos guardam. Amém, querido? Eles são usados para nos proteger, eles são ministros do Senhor a nosso favor. Amém? Glória a Deus, é isso que a palavra diz. E se eu estou num culto, os anjos também estão, sim ou não? Se eles são usados para nos guardar, são ministros da parte de Deus, então se nós estamos aqui, os anjos estão. E ali no momento da adoração, eu pensando, será que em um culto como esse, com tanta presença de Deus, será que os anjos ficam quietos diante de uma adoração? Será que eles ficam quietos? De maneira alguma. Então, o meu coração se encheu de alegria e eu pude, então, celebrar ali no meu lugar de joelho ao Senhor, porque naquele momento, não era só nós que adorávamos, mas os anjos do Senhor adoravam. E eu sei que existe um som do céu nessa noite aqui sobre nós, amém? Os anjos do Senhor estão posicionados ao redor desta igreja, anjos com espada desembainhada, nos protegendo de todo e qualquer mal, de todo ataque na nossa mente, no nosso coração, anjos poderosos, anjos ministradores, ministrando no meio do povo de Deus, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10, 34. Eu mandei uma última mensagem para vocês aí, mídia, dá uma olhadinha. Lucas 10, 34, abra sua Bíblia bem facinho. Se você tiver a sua Bíblia de papel, mesmo tendo no telão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui e a gente vai acompanhando. Vou ler com vocês. E eis que certo homem, a minha versão está um pouquinho diferente, mas eu vou ler ali. E chegando-se pensou, eu vou voltar só um pouquinho, tá bom, Fabinho? Eu vou voltar mas pode deixar aí no 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Diga comigo, semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, uma versão diz, atou os ferimentos, aplicando-lhes óleo, vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-lhe para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu igualmente. Essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, é uma palavra que eu ministrei a respeito dela em um dos nossos encontros das águas para as mulheres. E eu sabia que era uma palavra que chegaria o tempo oportuno de nós ministrarmos também para toda a igreja. E é muito importante quando nós estamos aqui na frente,
Que a gente busque uma direção de Deus e a gente saiba realmente aquilo que Deus ele quer falar com a igreja. Não é sobre apenas um desejo de falar uma palavra legal. Um dia alguém perguntou, umas 2 pessoas disseram para mim, pastora, quando você vai levar essa palavra na igreja? Eu disse, o tempo certo, o tempo oportuno, tudo tem o tempo de Deus. E esta é a noite onde eu quero compartilhar essa palavra. E se você já ouviu, você vai ser abençoado de novo. Se você não ouviu, você vai ser abençoado. E depois você pode ouvir no canal do YouTube também da igreja e ser abençoado, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E o tema da nossa palavra é a hospedaria. Fala comigo, a hospedaria. Fabinho, o somzinho bem baixinho para nós, o instrumental que eu pedi para vocês, tá bom? Então, é sobre esse tema que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nessa parábola que Jesus está contando, ele está falando com o mestre da lei que queria indagar Jesus, né? Aqui onde nós lemos que ele se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E ele queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde ele com outra pergunta. E ali começa então um diálogo entre eles. Pode abaixar um pouquinho mais, Fabinho? Começa um diálogo entre eles. E aí Jesus usa uma parábola para explicar para esse homem quem então era o próximo, né? E a cena que Jesus usa nessa parábola aqui era uma cena da sua época, uma viagem que as pessoas faziam de Jericó a Jerusalém. Uma viagem que tinha em média 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Era uma viagem aonde não era uma viagem tranquila, era uma viagem perigosa, apesar de ser curta, 27 quilômetros, era uma viagem aonde tinha muito, o terreno ele era muito, tinha muitos buracos, muitos rochedos, e tinha muitas montanhas nesse percurso também, dessa distância entre uma cidade e outra. E o que acontecia? Enquanto as pessoas estavam indo nessa viagem, os criminosos, os bandidos, eles então se aproveitavam daquela situação da estrada, que não era uma situação boa, para poder então agredir, roubar as pessoas que passavam por ali. Principalmente aqueles que estavam sozinhos, porque quando você anda em grupo, é mais fácil se defender, sim ou não? Mas quando você está sozinho, é mais difícil você se defender. E aí Jesus usa essa cena, que era algo do cotidiano deles, para então explicar para esse mestre da lei a respeito do próximo. E quando ele fala dessa viagem, desse homem, ele fala que um certo homem, então, ele estava nesse caminho, percorrendo esse caminho, e algo acontece com ele. Esse homem, então, ele é visitado por bandidos, por ladrões. Esse homem apanha muito, ele é espancado nessa viagem de 27 quilômetros. Ele é roubado. E não apenas isso, porque se aqueles bandidos apenas roubassem aquele homem, já seria, já terrível. Mas eles não fazem eles não cometem apenas o roubo, mas eles também judiam daquele homem, eles agridem aquele homem, eles batem naquele homem, a ponto que a palavra nos diz, onde nós lemos, que aquele homem fica como semi-morto. Aquele homem não tinha condições de se levantar e de se autoajudar. Ele fica ali, ele ainda tem vida, mas ele não tem força para poder reagir e para seguir o seu caminho ou procurar uma ajuda. E aí a palavra nos mostra Jesus dizendo que nesse mesmo caminho, então passa um sacerdote, que é a figura do pastor. E o sacerdote, quando passa, a palavra diz que o sacerdote não faz nada, ele passa, mas ele não intervém, ele não ajuda, ele não se dispõe diante daquele homem que estava ali precisando. E a palavra de Deus também diz que em seguida, um levita descia por aquele lugar, vendo também, passou de largo. Queridos, alguns teólogos defendem que o sacerdote e o levita, o sacerdote principalmente, o levita também, que eles não tocaram naquele homem, eles não ajudaram, porque a lei dizia isso, e é verdade. Deus deixou a lei, e como sacerdote, eles não poderiam tocar em mortos, em cadáveres, eles não poderiam tocar em sangue, porque eles ficariam impuros também.
Mas uns defendem que ele já tinha terminado o serviço dele, o ofício de sacerdote, ele já estava voltando para casa. E aí outros dizem que Jesus usa essa parábola, então, para simbolizar que, na verdade, ninguém poderia fazer nada por aquele homem, a não ser aquele samaritano, trazendo a figura do próprio Jesus, que ninguém pode fazer nada pelo homem, a não ser que Jesus intervenha e ele mesmo faça algo a favor de nós. Amém? Diga glória a Deus por isso. Então, aqui acontece algo espetacular. Depois de um sacerdote, depois de um levita, passa por aquele caminho, aquele homem está ali deitado. E eu vou usar da sua colaboração nessa noite para você poder entender o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. E a palavra diz então que um samaritano passa por aquele caminho, um samaritano que não se dava com os judeus, havia uma rixa entre eles, eles não se davam, eles não tinham uma unidade. E aí, esse samaritano passando por aquele mesmo caminho, ele vê aquele homem ensanguentado, ele vê aquele homem sem reação no chão, e a palavra diz que ele compadeceu dele. Ele teve compaixão daquele homem. A última pessoa que deveria ter compaixão daquele homem seria o samaritano. E é por isso que Jesus usa essa figura. E a palavra diz que quando ele olha para aquele homem caído, ele se compadece daquele homem. Diga glória a Deus. Um samaritano que estava também andando por aquelas montanhas, por aquele percurso perigoso. E ele vê aquele homem caído no chão. E ele deixa de lado o medo, o preconceito. Ele deixa de lado o medo. Por que o medo? Porque ele poderia ser apedrejado. Se ele fosse pego ali naquele momento, ele poderia ter sido apedrejado. Mas ele deixa o medo de lado. Ele deixa o preconceito de lado. E então a palavra nos mostra que ele vai lá. E ele começa a agir em direção àquele homem que estava caído. Olha só que forte isso, amados. E aqui a palavra diz que ele desce e ele socorre aquele homem. E ele tem algumas atitudes, eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes, mas eu vou falar das primeiras 3 e nós vamos falando das próximas atitudes que aquele samaritano teve com aquele homem caído. Primeira coisa que a palavra diz, deixa eu só achar aqui. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele e aproximando-se atou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. 3 atitudes eu quero aqui, depois nós vamos falar sobre as outras atitudes desse homem. Primeiro, ele atou as feridas. Segundo, ele aplica óleo nas feridas daquele homem. Terceiro, ele aplica vinho na ferida daquele homem. Tudo isso tem um simbolismo, tudo isso nos diz algo a respeito do que Jesus quer também falar conosco como igreja nessa noite. E atar, o significado de atar. Queridos, eu queria que você prestasse atenção nessa noite, Jesus está aqui, amém? Não se distraia porque às vezes é numa pequena palavra que o Senhor traz uma ativação no seu espírito. Não olhe para os lados, a não ser que realmente seja uma direção aqui desse altar, amém? Se conecte com aquilo que Deus está falando nessa noite. E atar no dicionário significa cuidar, significa prender, juntar, apertar, estancar. Aquele homem, a primeira atitude que ele tem é de estancar, é de prender aquele sangramento, é de estancar aquele sangramento daquele homem. Porque ele estava semi-morto, ele não tinha forças para se curar, se auto-ajudar. Então ele ata as feridas, a palavra diz, e depois diz que ele coloca o óleo. Uau, eu acho isso tão poderoso e tão lindo, como Deus usa esses símbolos para falar conosco. E o óleo naquela época era usado também para curar feridas, amém, queridos? As pessoas andavam também com óleo, com vinho, e o óleo era usado para curar feridas. O óleo também era usado para untar o corpo, o corpo que estava ressecado. Então aquele homem, ele se preocupa em atar aquela ferida, em estancar aquele sangue, em prender aquilo que estava solto ali, se tivesse pedaços de carne solta, e ali ele aplica o óleo sobre aquele homem. A palavra diz que em seguida ele aplica o
sobre aquele homem. E esse terceiro elemento também era usado para limpar e esterilizar as feridas. Quando alguém estava ferido, então era usado o vinho para esterilizar, para limpar as feridas. E um dia eu ministrei aqui para as mulheres, eu não vou entrar aqui, porque já ministrei e vou levar essa palavra em outros lugares que eu for, a respeito do processo da cura. Quando ele usa esses 3 elementos, né? Por que cada elemento? E isso é fantástico, como Deus, ele faz e Ele fala conosco através desses símbolos. E aí então os próximos passos desse samaritano. O primeiro passo, ele atou as feridas. O segundo passo, ele aplicou óleo. O terceiro passo, ele aplica o vinho sobre aquelas feridas. E os próximos passos do samaritano, então, ele pega aquele homem, ele já está ali com aquele homem, mas ele pega aquele homem nos seus braços. Ele não se importou em se contaminar com aquele sangue. Ele não se importou com, de repente, doenças que ele poderia ter através daquele contato. Mas ele pega aquele homem no colo, ele leva aquele homem até o seu animal. Uau! E então ele segue em direção a um lugar que ele levaria esse homem. Esses são os próximos passos. E ele leva esse homem para onde? Para hospedaria. Fala comigo, hospedaria. Não, você pode falar mais forte. Diga hospedaria. Só os homens digam hospedaria. Só as mulheres digam hospedaria. Só os jovens dessa igreja digam hospedaria. Tá vendo? Quem tem espírito jovem disse. Você perdeu a chance. O pastor disse. Você vai gravar essa palavra e vai se lembrar para o resto da sua vida. Mais uma vez, diga comigo, hospedaria. E o que era a hospedaria? A hospedaria era um lugar onde as pessoas, elas eram levadas, ou a hospedaria ficava à beira da estrada, na verdade, onde todo tipo de gente ficava, onde todo tipo de gente era levado para aquele lugar. A hospedaria, vamos colocar como se fosse um hotel. A hospedaria, aquele homem pega aquele homem, coloca no seu animal e leva para uma hospedaria que ficava na beira da estrada, onde chegava todo tipo de pessoas. O rico, o pobre, não tinha distinção de classe social, de cor, de raça. Era um lugar que recebia todo tipo de gente. Diga assim comigo, todo tipo de gente. Não dava para escolher, sabe? Não sei se você já fez uma viagem muito longa e no percurso, de repente você até tinha dinheiro para pagar um bom hotel, mas o que aquela região te proporcionou, de repente era um hotel bem simples. Quantos já viajaram assim? E aí você ficou num hotel bem simples. Você não teve escolhas, era ali ou você não tinha lugar para dormir. E essa hospedaria era um lugar que recebia todo tipo de pessoas. E ele levou para a hospedaria, tratou daquele homem. Olha que interessante. Se ele já chegasse ali, já colocasse aquele homem na hospedaria, já teria sido suficiente. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Sim, mas olha o que a palavra de Deus diz que ele fez. Deixa eu só voltar aqui. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Uau, que amor é esse, queridos? Que compaixão é essa? Porque ele poderia ter apenas deixado aquele homem na hospedaria, mas além de levar o homem para a hospedaria, ele trata do homem lá na hospedaria. Ele passa a noite na hospedaria, ele podia, de repente, não se importar mais, fez a sua parte, mas ele passa a noite na hospedaria, e a palavra de Deus diz que no dia seguinte, fala comigo, no dia seguinte, ele pega 2 denários do seu bolso, e ele vai até o hospedeiro, como a palavra diz. Ele vai até o hospedeiro e ele pega 2 denários e ele fala, olha, está aqui esses 2 denários, eu estou pagando pela despesa deste homem, eu estou pagando pelo sustento, pela provisão, pela cura, eu estou pagando por tudo aquilo que ele precisa, eu estou indo, mas quando eu voltar, se ele tiver gasto a mais do que eu deixei, não se preocupe, porque eu te pagarei tudo. Diga glória a Deus. Dá um aplauso aí ao seu Deus nessa noite. Aleluia. E agora então nós vamos entender essa parábola. Tá, essa é a parábola, agora nós vamos trazer a compreensão do que Deus quer falar conosco.
Primeira coisa que Deus nos mostra nessa parábola, Ele quer que a gente compreenda. Que aquele homem que estava ali, caído naquele terreno, caído ali naquela estrada, a figura desse homem somos nós, diga assim, sou eu. Aquele homem que estava caído, que tinha apanhado muito, que estava sem força, semi-morto, a figura desse homem somos nós. Queridos, é tão lindo isso, porque um dia fomos feridos pelo mundo, pelos traumas, pelas situações, por família, eu não sei, e de repente machucados, sem esperança, cheios de problemas, traumas, ninguém podia fazer nada por você. É assim que essa figura representa para nós entendermos. Esse homem que não tinha, ele não conseguia se autoajudar. Esse homem é você. Um dia você estava nesse caminho, perdido, sem esperança, machucado, sem direção, sem saber o que fazer. E aí a segunda coisa que essa parábola nos ensina é que Jesus é a figura do samaritano. Diga glória a Deus. O homem caído é a nossa figura, mas agora o bom samaritano, aquele que não tinha o dever de fazer aquilo. A figura do bom samaritano é a figura de Jesus. Diga assim, Jesus. Ele era rejeitado pelos padrões daquela época. Jesus era rejeitado pelos padrões do povo. Mas ele olha para o perdido. E quando Jesus está contando aquela parábola, ele está falando a respeito dele. Ele está dizendo, olha, eu também, rejeitado, fora dos padrões. Mas quando eu olho para o perdido, quando eu olho para aquele que um dia foi machucado nesse caminho do mundo, eu me compadeço, eu tenho compaixão. Jesus nos encontrou no caminho. Existe um coração grato aqui nessa noite? Querido, Jesus te encontrou no caminho, chore alamanás. Jesus te encontrou um dia na bebida, na prostituição, no adultério. Jesus te encontrou um dia desestruturado, com problemas emocionais, com problemas financeiros. Jesus te encontrou um dia sem esperança. Ele te encontrou no meio do caminho, aonde ninguém podia fazer nada por você. Homem nenhum, medicina nenhuma, economia nenhuma poderia fazer por você o que Jesus fez um dia na cruz do Calvário. Tem uma igreja viva aqui nessa noite? Tem uma igreja viva aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e diz assim, Jesus me encontrou no caminho. Ele acreditou em mim. Ele olhou para mim. Aleluia, Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Ele não só te encontrou no caminho, você não merecia ser encontrado, mas Ele decidiu encontrar você. Mas Ele não te encontrou apenas, Ele para. Jesus para, Ele não apenas para. Ele desce até aquele homem. Ele toca naquele homem. Ele ata as feridas daquele homem. Ele não se preocupou se aquele homem ia contaminar com aquele sangue. Ele não se preocupou o que as pessoas iam dizer. Ele parou um dia na sua vida. Ele tocou você. Ele atou suas feridas. Ele derramou óleo. Ele derramou azeite. Ele olhou para você sem esperança. E quando ele olhou para você, ele viu alguém com um futuro cheio de paz. Não a paz que o mundo pode dar, mas a paz que excede todo o entendimento. Quando as coisas não estão boas, paz não significa ausência de guerra. Paz significa a paz que excede o entendimento. É mesmo com as guerras, nós não sabemos de onde ela vem, onde ela começa, mas é uma paz que enche o nosso ser de uma forma tão poderosa. Olha para esse irmão e diz assim, paz não é ausência de guerra. Aleluia. A gente coloca aparelho, irmãos. Aí tem que aprender a falar de novo, né?
Estou aqui me acostumando com o aparelho. Mas vamos lá, glória a Deus. Jesus, Ele nos encontra no caminho, Ele nos toca, Ele olha primeiro para as nossas feridas. Mas Jesus tem um propósito na nossa vida. Diga assim, Ele tem um propósito na nossa vida. E qual é o propósito de Jesus na nossa vida? É nos levar para a hospedaria. O primeiro momento é onde Jesus toca em você. Ele se importa com as suas feridas. Ah, quantas feridas, irmãos? Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, quantas feridas. E Jesus não precisava olhar para mim e se importar comigo, mas Ele decidiu se importar. Mas o propósito dele não para aí. Ele nos leva para a hospedaria, mas o que é a hospedaria? Pergunta para mim assim, o que é a hospedaria? A hospedaria é a igreja do Senhor. Eu vou falar de novo para você entender. E eu estou numa igreja viva nessa noite. Você vai falar e você vai falar um amém bem forte nessa noite, amém? A hospedaria é a igreja do Senhor. Sabe, é tão profundo isso, é tão forte. Jesus, Ele derramou óleo, vinho, nos colocou na igreja. E aí Ele tem um propósito para você nesse lugar chamado igreja. Igreja é essa onde tem todo tipo de gente. Minha gente, o lugar para ter todo tipo de gente é aonde? Na igreja. O lugar para ter todo tipo de gente é aonde? No hospital. Sim ou não? E aí, Ele vem e nos coloca nesse lugar chamado igreja, com um monte de pessoas diferentes, que pensam diferente, de lugares diferentes, que chegaram com histórias, com famílias diferentes, com valores diferentes, cada um com seu jeitão, sim ou não? Cada um com as suas falhas, pessoas com falhas, pessoas que erram, porque a igreja é esse lugar. Pessoas de todos os jeitos. O mais alegre, o mais emburrado, o mais carismático, o mais pessimista, aquele que tudo para ele, vamos que vamos, o outro precisa calcular. Igreja é esse lugar onde pessoas de diversas maneiras chegam e elas, é isso que tem a beleza, que faz a diferença. Onde nós não somos todos iguais, somos diferentes, nos tornamos iguais em Cristo Jesus, diga glória a Deus. E aí, queridos, você chega nesse lugar, por que você chega nesse lugar chamado igreja? Porque o bom samaritano, Jesus, Ele não te deixou à beira do caminho, diz glória a Deus. Ele poderia ter ali curado as suas feridas, naquele momento, Ele poderia ali ter olhado para você, e poderia ter deixado você na beira da estrada. Mas Ele não faz isso. Jesus não te deixou à beira da estrada. Jesus não te levou ainda para junto dele na eternidade. Jesus, Ele tem uma missão, e essa missão é te colocar em um lugar chamado hospedaria. O lugar que muitos não querem estar. O lugar que muitos hoje não valorizam como deveriam valorizar. Ele não te deixou à beira da estrada. Você pode dizer isso para você? Ele não me deixou à beira da estrada. Coloca a mão no seu coração e diz: Ele não me deixou à beira da estrada. Já quero chamar o louvor aqui na frente. Assim é a vida da igreja. Sabia que a igreja tem uma vida? A igreja acontece de segunda a segunda. Igreja não é essas paredes aqui. Igreja não é esse templo. Amém, queridos? Igreja não é esse templo. A igreja acontece de segunda a segunda. A vida da igreja, sabe o que é? Olha aqui para mim. Dia após dia, Jesus vem trazendo pessoas cheias de defeito para a hospedaria. Essa é a vida da igreja. Dia após dia, Jesus vem trazendo pessoas cheias de defeitos, problemas, cheias de traumas. Pessoas cheias de manias, cheias de pecados, sim ou não, queridos? Pessoas cheias de pecado, e vai juntando todo esse povo, minha gente, o que vira?
E nós precisamos entender qual é o nosso papel. Esses dias, ministrando em um lugar, no final do culto, uma irmã me procura e ela diz: eu já estive um dia na igreja de vocês. Ela disse que estava hoje em outra cidade. E ela falou: você pode orar por mim? Eu disse: posso orar por você. E ela disse: hoje eu estou fora dos caminhos do Senhor. E eu disse para ela: você deseja voltar? E a resposta dela foi: eu não dou conta. Eu não vou conseguir. Eu disse para ela: por que você não dá conta? Ela falou: eu quero voltar para a igreja, eu sinto saudade. A hora que ela falou isso, ela começou a chorar. Ela disse: eu sinto saudade de estar na igreja, mas eu não consigo, porque eu não consigo deixar de pecar, de fazer o que eu estou fazendo. Eu não consigo deixar essa vida. E ela disse: eu já visitei agora até outras religiões. Mas com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: eu tenho saudade da igreja. E quando aquela mulher diz isso para mim, vocês podem ir fazendo um instrumental para nós, tá bom? Quando aquela mulher diz isso para mim, eu disse para ela: e quem diz que Jesus quer que você pare de pecar para voltar para a igreja? E quem diz que Jesus quer que você dê conta? E quem diz que Jesus está chamando você para dar conta? E quem é que diz para você que Jesus está esperando você ficar santa para depois entrar neste lugar chamado igreja? Queridos, se você está aqui nessa noite e ainda não se comprometeu com Jesus, Ele não está esperando você se tornar santo para vir. Ninguém vai conseguir deixar de pecar. Você não vai conseguir deixar de pecar se você não estiver diante de Jesus, na igreja, no corpo de Cristo. Você não vai dar conta de se tornar uma pessoa melhor se não for em Jesus. Jesus não está te chamando para dar conta. E aí é onde a gente vê muitas críticas para a igreja. Porque se for para ir lá e ser igual aquele povinho, aquele fulano lá, ó, pilantra, aquele lá, aquele adúltero, se for para ir lá e ser igual aquele caloteiro, então vai lá e mostra o que é ser um crente de verdade, meu irmão. Se você acha que as pessoas na igreja são tudo isso, vai para a igreja e mostra a diferença. Porque é fácil a gente falar das pessoas. Mostra como é que faz. Depois que, agora eu não vou não. Agora eu não posso me comprometer com Jesus. Eu não vou dar conta. Jesus está dizendo: vem que eu vou fazer você dar conta. Vem que eu vou te ajudar a se levantar deste lugar. E sabe como que nós terminamos esse encontro no final de um culto? Eu disse para ela: você quer se reconciliar com Jesus? E ela disse: eu quero. E ali eu chamei a Rosa. E nós fizemos uma oração. E com lágrimas nos olhos, eu fiz ela, então conduzi ela numa oração, dizendo: Senhor, eu não tenho força sozinha. Eu não consigo voltar, eu não consigo estar no corpo. Mas eu preciso. Me ajuda, Jesus. Eu sei que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E ali então, quando ela faz aquela oração, ali depois a Rosa começa a orar por ela. E ela é tomada pelo amor do Senhor. Sabe, além de tudo que nós enfrentamos, e eu sei que você vai me entender nessa noite, olha para mim, além de tudo que nós enfrentamos, não é fácil, irmãos, as acusações que nós como igreja sofremos, as perseguições, sim ou não? É fácil ser igreja? Mas eu quero dizer para você, vai valer a pena. Diga assim: vai valer a pena. Sabe, nós precisamos entender que chegou o tempo de pararmos de darmos desculpas, porque existem muitas hospedarias.
que representa a igreja. Shekinah é um nome de identificação. Shekinah não é uma igreja. Shekinah é onde as pessoas identificam esse grande corpo de Cristo aqui. Amém, queridos? Nós precisamos nos comprometer realmente com aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Talvez você está aqui ainda resistente. Talvez você está aqui, nesses dias, e você tem perguntado algumas coisas para Deus. Por que algumas coisas não têm dado certo na sua vida? Ele está dizendo para você: chegou a hora de você olhar para a hospedaria. Chegou a hora de você começar a viver a hospedaria. Chegou a hora de nós termos uma visão diferente a respeito da igreja. E sabe, às vezes, como pastora, eu vou falar como esposa do pastor, eu ajudo ele, né, nessa missão. Como é difícil às vezes a gente ver os irmãos que não se dão um com o outro, que não suportam um ao outro, que não estão dispostos a perdoar. Sabe, é como o coração de um pai e de uma mãe que sangra quando um filho briga com outro. Nesse lugar chamado hospedaria, imagine que cada um chegou de um jeito. No hospital, lá você vai ter alguém que quebrou a perna, alguém que está com câncer, alguém que está com uma pneumonia, alguém que está com um problema nos olhos, outro nos pulmões, alguém que está com um problema nos rins. São problemas diferentes, mas todos têm um problema. Aqui nós chegamos assim também. Um com problema nos pulmões, outro com problema nos rins, outro com problemas emocionais, outro com problema na visão, outro precisa fazer uma cirurgia, outro foi diagnosticado com câncer. Somos diferentes, mas todos nós estamos nesse lugar chamado hospedaria. Diga assim comigo: igreja do Senhor é a hospedaria. E eu quero já ir me dirigindo para o final. Isso não significa nada, não é verdade? Quando eu falo que está acabando, gostei do que o pastor Luciano falou e eu peguei isso para mim. E eu quero compartilhar 6 coisas com vocês nessa noite, a respeito desse lugar chamado hospedaria, chamado igreja. Ô minha gente, ô meus irmãos, coisa difícil é o tal do relacionamento com as pessoas, sim ou não? É fácil? É fácil lá no seu trabalho? É fácil na sua casa? Por que você acha que vai ser fácil na igreja? Aí, irmãos, eu já vou entrar aqui, mas entrando nessa parte das diferenças. Imagine que nós vamos agora nos organizar para a conferência dos jovens. E nós vamos ajudá-los, amém? Nós vamos servir os jovens. E aí vem aquele irmão, vem lá, nós estamos com uma equipe de 50 pessoas para ajudar. Aí tem aquele grupo que é espalhafatoso, que ele já chega dando ordem em todo mundo, mandando levantar, tirar poeira, limpar, não sei o quê. Aí já chega aquele outro que é dodói. Nossa, mas precisa falar assim? Aí chega aquele outro que ele é devagar. Onde é que pega o balde? Onde é que começa a limpar? Aí o outro já fala: irmão, começa a limpar lixo. Aí aquele outro lá vem com o rodo. A alegria está no coração. E ele está lá limpando e brincando. E o outro olha para ele: meu Deus do céu, eu quero ir para casa. E esse irmão está aqui achando que ele está no circo. Aí tem aquele outro torto. Só um pouquinho para cá. Não foi muito. Agora só um pouquinho para lá. Essa sou eu. Os irmãos sofrem comigo. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sou especialista em arrumar umas coisas para os irmãos trazer para a igreja, né? Na nossa primeira conferência de jovens,
o Alessandro já falou isso aqui várias, de jovens não, lá, de mulheres. Uma programação que nós tivemos na igreja lá, a igreja antiga. E aí eu tive uma ideia de levar uma árvore para dentro da igreja. E os irmãos foram atrás de uma árvore. E aí tá vindo o Alessandro com o Gabriel no carro lá na Marginal, né, amor? Na Marginal. E aí na Marginal tá vindo, eram quantos homens? Eu não lembro. 5 homens carregando uma árvore lá na Marginal. O Gabriel passou e disse assim: isso é coisa da minha mãe, né, pai? Lá vem os irmãos com aquela árvore, coloca lá. E aquela árvore ficou a coisa mais linda na conferência. Só que nessa igreja nova, acho que já foram umas 3 vezes que eles já foram buscar árvore para nós. E aí quando foi na conferência de mulheres, foi na conferência de mulheres, não, agora na mesa com ele, no finalização do Encontro das Águas, eu não ia pedir para ninguém pedir árvore, por quê? Porque nós tínhamos árvores da conferência de mulheres. Eu tinha certeza que eles tinham guardado as árvores. E eu falei, vou usar as árvores, não é mesmo? Quando é à noite eu sonho. Eu sonhei que lá vinham os irmãos trazendo uma árvore, porque eu tinha pedido para eles trazer uma árvore. Aí eu levantei e falei, nossa, que sonho mais estranho, né? Eu pedindo árvore para os irmãos, eu não vou fazer isso, porque está cheio de árvore lá. Isso nem passou pela minha cabeça. Quando nós estamos organizando tudo aqui, quando nós vamos procurar a árvore, cadê as árvores? Jogaram fora. Jogaram com todos os pés, aquela árvore mais linda, jogaram com todos os pés. Ali eu entendi, então, aí eu não tinha lembrado do sonho, de repente, nós nos mobilizamos aqui, as mulheres com os homens, e foram atrás de uma árvore. Aí eu falei, o meu sonho, agora eu entendi. Por que eu pedi uma árvore? Porque tinham jogado uma árvore. Então eu sou essa pessoa, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E aí você vai ver no corpo que tem aquele que é sem paciência, que para ele qualquer jeito tá bom, vai lá, deixa, já tá bom. Mas é nas diferenças que há a beleza, amém? Glória a Deus. É nas diferenças que há a beleza. Aí tem aquele irmão que ele tudo é que uma piada, ele tem uma brincadeira sem graça, ele é sarrista. Isso te irrita, porque você é o quê? Você é uma pessoa analítica. Você não gosta de piada. Quer ver quando casa um analítico com um extrovertido, então? O que dá? Tem uns casais assim na igreja, não é? O extrovertido com o analítico. Então nós precisamos entender que nesse lugar chamado hospedaria, 6 coisas. Primeiro delas, cada um de nós estamos vivendo um estágio de cura. Amém? Quando você chega aqui, não dá para você comparar a sua dor com a dor do irmão. Mas aquele irmão já chegou aqui e tem 3 meses e continua com o mesmo problema. Cada um está em um estágio da sua cura. Cada um está vivendo um processo. Amém, queridos? A cura, ela é um processo e isso exige perseverança. Amém? Diga glória a Deus. A cura, ela é um processo, ela exige perseverança e amor ao próximo. Porque às vezes não é fácil você esperar e amar aquele irmão ser curado. Às vezes não é fácil tolerar aquele irmão até que ele se levante daquele lugar. E sabe, dor a gente não compara, dor a gente ampara. Para de ficar comparando a sua dor com a dor do irmão. Cada um de nós estamos em um estágio de uma dor, de um processo, de uma cura, de uma libertação. Mas quantas coisas nós já fomos curados, amém? Quantas coisas nós já fomos libertos, quantas coisas nós já vencemos e nós estamos caminhando em direção ao próximo nível em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que cada um de nós estamos vivendo um estágio. Aí você imagina a pessoa que está lá com uma gripe no hospital, olhando para alguém que está com câncer e dizendo: mas nem é para tanto assim. Olha, eu já estou aqui e olha, eu já estou bem e você está aí ainda. Dá para comparar, queridos? Não dá. Assim também é o corpo de Cristo. Assim também é a igreja. Segunda coisa, para a gente entender a respeito da hospedaria, é na igreja que seu processo de cura continua. Não é em casa, não é no trabalho, não é na beira do caminho.
Quando Jesus, ele toca em você, ele ata as feridas, ele te leva para a hospedaria. O que ele está dizendo é que é na hospedaria, é na igreja que o seu processo de cura continua. Sabe por que em muitas áreas da sua vida você ainda não conseguiu cura completa? Porque você não está na hospedaria. Você não está fazendo parte da igreja de Cristo como deveria. Porque é na igreja que seu processo continua. Sim ou não, irmãos? Queridos, na casa de Deus, na igreja, é onde a gente aprende. Todos os dias. A gente vai sendo afiado um no outro assim, ó. Sai umas faíscas. Sai ou não sai? Sai umas faíscas. Mas é nesse lugar que nós continuamos o nosso processo de cura. Não é em outro lugar. Não é você buscando em outras coisas. As outras coisas podem te ajudar. Mas é na igreja. Diga comigo, é na igreja que o meu processo de cura continua. E a minha pergunta para você é: o seu processo de cura parou? Porque você parou, decidiu sair da hospedaria sem uma direção de Deus? Seu processo de cura parou porque você acha que não é tão importante assim estar nesse lugar chamado hospedaria, chamado igreja? Terceira coisa, a hospedaria. Quando eu falo hospedaria, eu estou falando de igreja, amém? Hospedaria / igreja não foi escolha de um homem. Não foi um homem que escolheu a hospedaria. Não foi um homem que escolheu a igreja. Mas o próprio Jesus quem escolheu a hospedaria, a igreja, para que eu e você sejamos curados até que Ele volte um dia. Isso é invenção de homens. Instrumental, vamos comigo. Isso é invenção de homens. Igreja é para ganhar dinheiro dos trouxa. Igreja é para status. Igreja é invenção. Não. Igreja não foi criado pelo homem. Igreja / hospedaria foi criada, foi escolhida. Ele poderia ter escolhido qualquer lugar para nos colocar, mas Ele escolheu a igreja. Ele escolheu a igreja, o corpo de Cristo. Ele escolheu a igreja. Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas Ele escolheu a igreja. Igreja não é coisa de homem. Igreja não é coisa do pastor. Igreja não é coisa de liderança. Igreja é coisa de Jesus, do nosso amado Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por Ele? Ah, meus irmãos, que coisa linda. Ele escolheu a igreja. Igreja não são essas paredes, eu vou repetir para você. Essas paredes só servem para nos acolher. Essa parede serve para nós nos juntarmos, mas se nós saíssemos daqui agora e amanhã não tivéssemos esse prédio e nos reuníssemos lá na rua, a igreja do Senhor estaria lá. E se fôssemos para debaixo de uma árvore, como muitas vezes a célula de mulheres aconteceu lá no Paineiras, debaixo de uma árvore, a igreja estava lá. Como no nosso primeiro culto, quando nós começamos esta casa, e não tínhamos um lugar, tinha um lugar, mas de repente a pessoa desistiu de nos ceder o lugar para começar o primeiro culto da igreja Shekinah. Então não tínhamos um lugar naquele dia. E eu ouvi o Alessandro no telefone então dizendo: se não tivermos um lugar, vamos nos reunir na rua. E aí então, o dono do posto cedeu para nós ali o restaurante. E ali ficamos em volta por 30 dias, 40 dias. De dia era um restaurante, de noite a igreja estava lá. O ofertório era na capa de um violão.
Quantos estão entendendo? Nós não nos prendemos a isso aqui. Isso aqui é milagre de Deus. Quem olha para essa estrutura não sabe o que está por trás desse milagre aqui. Mas isso não nos prende. Há um poder que está em nós, que somos o corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Eu vou repetir para você. Primeiro, cada um de nós estamos vivendo um estágio de cura. Diga glória a Deus. Segundo, é na igreja que seu processo de cura continua. Diga aleluia. Terceiro, a igreja é escolha do próprio Jesus. Não foi o homem que escolheu a igreja, mas foi o próprio Jesus quem escolheu a igreja. Amém? Quarto, Jesus já pagou um alto preço por nós. A palavra diz que ele no outro dia, ele pega 2 denários e ele vai até o hospedeiro e diz assim: hospedeiro, aqui tem 2 denários. Eu estou pagando pela provisão, o sustento, a cura, a restauração deste homem. Jesus já pagou um preço para você. Você não precisa pagar preço. Jesus já pagou um preço. Ele morreu na cruz do Calvário. Sabe o que significa os 2 denários? A vida dele naquela cruz, sendo crucificado, sangrando e dizendo: eu estou morrendo por aquele filho amado do meu Pai. Quantos estão entendendo nessa noite? Você entende que o preço que ele pagou foi um preço alto, um preço de morte, de cruz. Você é valioso demais, irmão. Você é muito valioso, você é muito valioso. Diga: eu sou valioso. Diga mais forte: eu sou valioso. Fala para esse irmão do seu lado: você é valioso. Quinta coisa: aqueles que estão na hospedaria não ficam sem fazer nada. Eu vou para a hospedaria, eu vou ficar lá e vou ser só tratado. Eu quero ser só cuidado pelos enfermeiros, pelos médicos, por aqueles que estão responsáveis pela hospedaria. Fala assim para o seu irmão, faz assim para ele: ó, não. Hospedaria não é um lugar onde as pessoas ficam sem fazer nada. E aí de repente você diz assim: mas como? Como que é isso? Quando Jesus fala para aquele hospedeiro assim: ó, cuida dele. Você acha que o dinheiro foi o suficiente? Ele falou: agora cuida dele. Ele vai precisar de cuidados. Fala assim: ele vai precisar de cuidados. Jesus fala para você: cuida daqueles que estão chegando na hospedaria. Aí você me responde nessa noite assim: mas Jesus, estou cansado. Eu estou cansado de ajudar na igreja. Eu já cansei de cuidar de pessoas. Eu já cansei de servir. Eu já cansei de cuidar de pessoas. Elas são custosas demais. Elas são difíceis demais. Elas são ingratas demais. Elas se esquecem muito facilmente. E talvez você está aqui e diz: Senhor, eu já fiz tanto na igreja, eu já fiz o que tinha que ser feito. Eu fui atrás, mandei mensagem, eu ligo, a pessoa visualiza e não responde. Ela olha no grupo, ela lê as mensagens, ela não tem coragem de responder. Eu estou cansada disso, Jesus. Eu estou cansada dessas pessoas. Eu estou cansada da ingratidão. Eu estou cansado porque eu faço, eu oro, eu visito. Eu vou atrás e a pessoa não muda. A pessoa não corresponde. A pessoa não mostra uma mudança. Senhor, as pessoas são ingratas, são caluniadoras. As pessoas são decepcionantes. Eu posso dizer para você que as minhas maiores dores eu vivi nesse contexto chamado igreja. Mas as minhas maiores alegrias eu também vivi nesse contexto chamado igreja. Você vai sofrer? Vai, porque onde tem pessoas, tem situações. Mas se fosse para você estar em outro lugar, Jesus teria escolhido outro lugar. Ele escolheu a igreja para colocar você.
Ele escolheu a igreja para que você continuasse sendo cuidado. E sabe o que acontece? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Falasse para o Senhor agora aí onde você está. Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim no final dessa palavra. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Senhor, não deixa meu coração endurecer. Não deixa a frieza tomar conta de mim. Fala aí para o Senhor. Vai lá, querido. Fala para o Senhor. Abre os seus olhos. Eu queria fazer algo representando aqui nessa noite. Para que você entendesse o que o Senhor quer nos dizer nessa noite aqui, para nós encerrarmos orando. Quero chamar um irmão aqui. O Anderson está aí? Chama ele para mim. Rapidamente, o Anderson está lá fora? Pode deixar então, se estiver lá fora. Acho que ele está com a netinha. Está com a netinha. Sobe aqui, Anderson. Você vai representar para nós nessa noite. Pode ficar aqui. Aí nesse lugar. Você vai simbolizar o samaritano nessa noite. Amém? Eu queria que você entendesse o que é de verdade esse corpo de Cristo. E aí um dia, a vida da igreja ela acontece assim. O samaritano, ele vai encontrando pessoas no meio do caminho. Vinícius, vem aqui, por favor. Isso, você, rapidamente. Pode vir. Júnior e Tariana, vem aqui com o seu filho, se o seu filho estiver acordado. Pode ficar aí, vem aí, por favor, fica aí. Isso. Deixa eu chamar mais alguém aqui. Aleluia. Queria que você não saísse, irmão, não fosse beber água. O Senhor está neste lugar, amém? Aqui em cima. Edione, vem aqui também. Isso. Irmã Silvia, vem aqui, por favor, irmã Silvia. Senhora, pode ficar aqui, por favor. Bem rapidamente. Alana. Isso. Pode ficar aqui. Vagnão e a esposa, vem aqui, por favor. Isso, você, gente boa, os dois. Isso. Vem o Maurel também, o Maurel. A Mônica e o esposo também, vem aqui pro lado de cá. Volta lá, irmãos, volta lá. Vocês não chegaram ainda na igreja, não. É que eu estou aqui combinando com o louvor. Então vamos lá, a vida da igreja acontece assim, ó. O bom samaritano no meio do caminho, você vai no meio do caminho, você vai encontrar o primeiro casal e você vai trazê-los para este lugar. Quando eles trouxerem, eu queria que vocês, as irmãs que estão de repente de vestido, não der, você não faz isso, você só se ajoelha. Mas eu queria que vocês sentassem aqui, tá bom? Em círculo, misturado, não tem problema. Então olha o que está acontecendo, vai lá. O bom samaritano vai pelo meio do caminho. E ele encontra um casal com problema no casamento. Então ele toca nesse casal
Ele toca nas feridas, Ele derrama o óleo, Ele derrama o vinho, e Ele traz para esse lugar chamado hospedaria. Ele traz para esse lugar chamado hospedaria. Aqui eu tenho o símbolo do óleo, e aqui eu tenho o símbolo do vinho, que cura as feridas também. E é exatamente esses dois símbolos que o bom samaritano, ele usa. Não precisa derramar sobre os irmãos, tá bom? Que ele usa para tocar nessas pessoas. E aí no meio do caminho ele encontra a irmã Silvia, que está vivenciando o luto. E ele toca nas feridas dela. E ele derrama azeite, ele derrama o vinho. E ele leva a irmã Silvia para este lugar chamado hospedaria. E o bom samaritano continua por esse caminho perigoso, esse caminho do mundo. E ele vai em direção, ele encontra Edione, que está enfrentando talvez uma doença. E ele toca na Edione, ele derrama o óleo, ele derrama o vinho, ele ata as feridas. E ele leva ela para este lugar chamado Igreja do Senhor, hospedaria. E o bom samaritano, ele continua nos 4 cantos de Cacoal, por este caminho, procurando pessoas. E ele encontra a Lana, sem esperança, sem perspectiva de uma profissão, sem acreditar em si mesma, cheia de marcas. E ele toca nela, e ele toca nas suas feridas. E ele leva para onde? Ele leva para este lugar chamado hospedaria. Cada uma dessas pessoas aqui representa um problema, uma área da vida. E o bom samaritano, ele vai por este caminho, e ele encontra esse casal com problemas de relacionamento, talvez com problemas financeiros. E ele traz esse casal também para a hospedaria. E ele vai tocando essas pessoas de forma particular. E ele encontra também o Vinícius no meio do caminho. E ele vai até o Vinícius. Ele toca o Vinícius. Ele derrama óleo, ele derrama o azeite. E ele traz para esse lugar também chamado hospedaria. Mas o bom samaritano não para. Mas não cabe mais gente, cabe. Mas as pessoas são tão diferentes, são. Mas eu não vou dar conta de viver com pessoas tão diferentes, vai. E o bom samaritano continua, e ele vai atrás, ele encontra o Maurel que está precisando que a sua família seja restaurada. E ele encontra o Maurel no meio do caminho, ele traz o Maurel para este lugar chamado igreja. Diga glória a Deus. E ele encontra nesse caminho esse casal tão precioso, que precisavam tanto de um toque de Jesus, que estavam talvez tão distante. O bom samaritano encontra eles, derrama azeite, óleo e traz para esse lugar chamado igreja. E é nesse lugar que o nosso processo de cura começa a acontecer. Pessoas tão diferentes, histórias tão diferentes, pensamentos tão diferentes, ideais diferentes, sonhos diferentes, mas unidos pelo mesmo amor, o amor de Jesus. Somos tão diferentes, mas unidos por este amor, o amor de Jesus, que nos constrange, que nos faz amar aquele que é tão diferente de mim. É nesse lugar que Jesus nos colocou. Eu queria que vocês ficassem aí, por mais um instante. Hospedaria é sobre cura. Fala comigo, cura. Hospedaria é sobre sustento. É sobre não caminhar só. Hospedaria é sobre tratamento, é sobre provisão. Diga glória a Deus, igreja. Hospedaria é onde você serve. Porque afinal, o que vai ser do hospedeiro, pastor, para cuidar sozinho dessas pessoas, se não tiverem outras pessoas para ajudar? Hospedaria é lugar onde eu e você devemos servir. Igreja é lugar onde você foi chamado para servir. Igreja é lugar onde você é corrigido, exortado, amado, consolado, edificado. E as pessoas hoje não querem ficar na igreja quando elas encontram uma exortação, quando elas encontram uma correção. Elas não querem, elas só querem ser bajuladas.
A igreja é lugar de não caminhar só. E esses irmãos tão diferentes, eles descobriram que cada um tem uma dor, não é verdade? Cada um tem uma dor. A irmã Silvia tem uma dor. Quantas vezes nós socorremos as dores deste casal? Eram dores que pareciam que não iriam ter cura, sim ou não? Lembro a minha primeira vez que a Mônica chegou nessa igreja, e na sala, com os olhos em lágrimas. A gente lembra de cada um quando chegou, do jeito que chegou, ferido, machucado. Jesus trouxe você para cá, você não escolheu, Jesus te trouxe para cá para ser cuidado. Tem problemas, tem dificuldade, tem dificuldades. Quantos estão dizendo por aí, eu sou a igreja? Coloca para mim Colossenses 1:13 ou 18 que eu pedi para vocês, bem rapidamente. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? O samaritano Jesus. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para a igreja, para o reino do seu Filho. E a palavra continua dizendo, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive a igreja. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o quê? Eu queria que você lesse esse versículo comigo. Vamos juntos lá? Ele... Aleluia! Olha o início desse versículo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós, a Bíblia nos compara como membros de um corpo, onde Cristo é o cabeça do corpo. Nós somos vários membros, braço, nós somos as pernas. Agora, você já viu um braço sozinho é um corpo? Um braço sozinho é corpo, doutor? Uma perna sozinha é corpo? Mas quando os membros se juntam, eles se tornam um corpo. E sabe, as pessoas estão dizendo, a igreja sou eu. Eu sou a igreja, eu não preciso de igreja não. Irmão, por que você não está vindo? Não, eu estou bem, não, eu estou ótimo, eu só não estou indo, mas eu estou jóia com Jesus. Mentira. Porque se você não é capaz de estar no lugar onde o próprio Jesus estabeleceu para você estar, você não está bem nem com Jesus. Porque não adianta falar que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. E a palavra de Deus é muito clara, você não é a igreja. E as pessoas estão dizendo, não, a igreja sou eu, onde eu estiver. É verdade, onde nós estivermos, mas você não é a igreja. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Você não é a igreja em casa assistindo os cultos online. Você não é a igreja em casa assistindo os cultos de várias igrejas, de vários pastores. Eu sou a igreja. Não, você é a igreja vindo encontrar partes deste corpo para cultuar, para adorar juntos. Nós somos a igreja quando estamos juntos, reunidos, e Cristo é o cabeça. Diga glória a Deus. E a última coisa, sexta coisa,
a hospedaria, nós estamos aqui em um processo de cura. O preço já foi pago por nós. E nós ficaremos aqui até que Ele volte. Até que Ele volte. Ah, até quando esse negócio de igreja? Até que Ele volte. Até que Ele volte, nós vamos estar aqui, um afiando o outro. Um, às vezes, de bico com o outro e se perdoando. Amém, igreja? Um, às vezes, chateado com o pastor, mas nós estamos perdoando uns aos outros. Diga glória a Deus. A igreja é até que Jesus volte. E Apocalipse 22, eu quero ler rapidamente aqui com você. Primeiro eu quero ler Apocalipse 3:11, que diz assim. Deixa eu só achar aqui. Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Jesus dizendo: olha, eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele vem nos buscar. Apocalipse 22:12 diz assim a palavra do Senhor, bem rapidamente. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 22:12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Não é em vão o seu trabalho no Senhor, a recompensa de Deus não é em vão. Ele diz: eis que venho sem demora buscar a minha igreja. Eis que eu venho para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Diga glória a Deus. Jesus voltará para nos buscar. E aí, sabe o que ele diz? Aquele homem recebeu 2 denários. E aí ele disse: cuida deles para mim. E o bom samaritano disse assim: se você gastar qualquer coisa a mais com eles, eu pagarei, eu restituirei. Queridos, eu quero dizer para você, líderes que estão aqui, você que tem pago um preço alto para cuidar de pessoas, não é fácil, eu sei disso. Tem dias que não é fácil. Mas Jesus diz para você: se você tiver prejuízo, eu vou indenizar você em cada prejuízo que você teve, cuidando das pessoas na hospedaria. Pastor, Deus está dizendo para você, pastor, não se preocupe, porque no grande dia, pastores, líderes desta casa, mas eu fiz de tudo, eu tirei do meu bolso, eu me entreguei. Jesus está dizendo: eu vou voltar, e quando eu voltar, se aquilo que eles consumiram foi mais caro do que eu paguei, eu vou te recompensar. Você não ficará sem ter recompensa, sem ter galardão, sem ter recompensa das mãos do próprio Jesus. Vale a pena sim cuidar de pessoas, vale a pena sim estar na igreja, vale a pena sim continuar insistindo com as pessoas difíceis. Sabe por quê? A recompensa não vem delas. Talvez tudo que você vai ter é uma ingratidão, mas quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, você tinha tudo para ter deixado a sua liderança, você tinha tudo para ter deixado de ajudar na hospedaria, mas você se manteve firme. Está aqui a recompensa do teu trabalho, está aqui a recompensa da obra das tuas mãos, está aqui a recompensa de dias que você renunciou para receber uma célula na sua casa, está aqui a recompensa de dias que você renunciou para ir socorrer pessoas na madrugada, na hora do seu serviço. Está aqui a recompensa porque você não desistiu de cuidar de quem eu coloquei na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar um pedacinho dessa canção. Assim, enquanto eles estiverem cantando, os irmãos que estão aqui podem ir descendo para os seus lugares. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, quero fazer a primeira oração nessa noite. A primeira oração eu vou ser bem rápida e objetiva. Eu não vou demorar nessa oração.
Irmão, se alguém estiver aqui nessa noite e estiver no caminho, machucado, ferido, se tem alguém aqui nessa noite sem esperança, você é um simpatizante de igreja, você é um simpatizante desse movimento, mas você sabe que você está no caminho. Se tem alguém aqui nessa noite que você sabe que está no caminho, machucado, sem esperança, deixa Jesus levar você para a hospedaria. Deixa Jesus trazer você para o corpo chamado igreja, para a hospedaria chamada igreja. Tem alguém aqui nessa noite? Queria chamar o pastor aqui na frente. Tem alguém aqui nessa noite que você gostaria de ser conduzido pelo próprio Jesus? O pastor representa a hospedaria aqui nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de ser conduzido à hospedaria? Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Tem alguém? Se tiver, enquanto o louvor canta, saia do seu lugar, eu quero orar com você. Jesus é aquele que te viu. Se você deseja deixá-lo levar para essa hospedaria, saia do seu lugar. Se você está perto de alguém que você pode fazer esse convite para a pessoa, pergunte a ela se ela gostaria de vir até aqui e de entregar a sua vida a Jesus, de deixar Jesus conduzir a vida. Chore, alabalaxere, alamanás. Se tiver alguém, sai do seu lugar e vem. Eu quero orar com você nessa noite. Deixar Jesus te conduzir até a hospedaria. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem aqui. Jesus está chamando você. Você pode vir. Se tiver mais alguém, chega aqui perto de mim, queridos. Vamos cantar juntos? Eu vou orar. Se tiver mais alguém, corra, vem pra cá. Deixa Jesus cuidar de você, da sua família. Deixa Jesus cuidar da sua casa. Uau, aleluia. Mais um, vamos aplaudir o Senhor. Igreja, vamos celebrar mais uma. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Essa canção, você que está aqui na frente, olha para mim por um instante. Essa canção diz que a paz é uma promessa. Mas não é a paz com ausência de problemas. É a paz que mesmo com os problemas a gente sente ela. É a paz que vem de Jesus. Nós vamos cantar um pedacinho. Enquanto nós cantamos, vocês vão sentir essa paz entrando no seu coração. Hoje tem azeite. Hoje tem azeite e tem vinho aqui. Jesus vai derramar azeite e vinho sobre as feridas de vocês. E Ele vai conduzir vocês até a hospedaria chamada igreja. Eu queria chamar líderes mulheres aqui, ó. Uma líder com cada irmã. Vamos cantar um pedacinho dessa canção, igreja, para eles, adorando ao Senhor, cantando junto com eles, na verdade. Você não
igreja vai repetir junto com vocês também, tá bom, igreja? Nós vamos repetir junto com eles. Senhor Jesus, nessa noite, eu estou permitindo ser tocado pelo Senhor. Eu estou permitindo que o Senhor toque nas minhas feridas, nos meus traumas, nos pecados, e eu estou me entregando sem reservas ao Senhor nessa noite. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, pelos caminhos tortuosos que eu andei até hoje. Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda. Sozinho eu não consigo permanecer no caminho, mas eu estou disposto a ser cuidado na igreja, fazer parte de um corpo. Eu sei que o meu nome já está no livro da vida. Amém? Abre os seus olhos agora. Glória a Deus. Eu queria que vocês olhassem para trás agora. Olha para trás. Que vocês vissem agora a grande família de vocês. Irmãos, alguns de vocês, vem abraçar eles. Vem aqui abraçar. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que Eu já vou fazer a última oração para a gente ir embora. Você tem um nome que lança Querido, se você puder, sai do seu lugar rapidamente, vem aqui pra frente. Vamos lá, sai do seu lugar. Vem, se você puder, todos vocês, sai do lugar e vem aqui pra frente. Você tem um nome Vem pra que cá, acalma vamos a orar juntos. Chega bem aqui na frente, vamos lá. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Isso, sai do seu lugar. Chega bem pertinho aqui. Os líderes, afastem as cadeiras. Só fique nas cadeiras se você é um convidado da casa e você não se sentir à vontade para isso. Mas todos os membros desta casa, se você é da Shekinah, sai do seu lugar e vem aqui. Pode afastar as cadeiras. Eu quero bagunça mesmo. Pode bagunçar. Vai lá, ajuda aí, meus irmãos. Ajuda aí a afastar isso. Isso. Aqui tem lugar, ó. Chega pra cá, chega aqui pra frente. Isso, chega, vem. Glória a Deus. Pode chegar mais pra cá. Vocês têm medo do altar, né, gente? Vocês vão ser pastores, ministros do Senhor, profetas de Deus. Quanto mais perto do altar, mais unção tem. Então vem pra cá. Isso. Só assim para convencer vocês. Nós vamos fazer a última oração agora. Nós vamos orar para que Jesus derrame amor no nosso coração pela igreja. Nós vamos orar para a gente parar de meter a boca na igreja, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal do pastor, falar mal do corpo de Cristo. Nós vamos orar para amar de verdade como Jesus ama. Hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, ajoelhada lá na minha sala, chorando e dizendo: Senhor, eu não consigo amar como o Senhor ama. Senhor, eu não consigo amar como o Senhor ama. Me ajuda. Senhor, eu não dou conta. Eu preciso amar como o Senhor ama. Me ajuda a ser igreja. Nós vamos orar nessa noite e pedir a ajuda do Senhor, para que a gente não saia desse lugar chamado hospedaria até que Ele volte. Você vai orar para Deus colocar amor no seu coração pelos irmãos difíceis. Aquele irmão que você não suporta ele. Você vai orar para Jesus te ajudar a perdoar ele, a amar ele. Você vai fazer um café, vai chamar esse irmão em nome de Jesus. Deus vai mudar no nosso meio esses dias. Vai haver um quebrantamento sobre essa igreja. Vamos lá, comece a orar onde você está. Jesus, nós pedimos a sua ajuda. Nós pedimos a sua ajuda como igreja do Senhor. O nosso amor humano não é capaz de amar a igreja. O nosso amor humano não é capaz de permanecer nesse lugar chamado igreja. Mas nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor comece a nos constranger e haja no nosso meio de uma forma tão poderosa, derramando sobre nós o amor, o verdadeiro amor. Nos ajuda a ser igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a construir este lugar chamado igreja. Senhor, nos perdoa por falar mal da igreja, por falar mal dos irmãos, por meter a boca na liderança, por não se comprometer. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero me comprometer em
físico, para a gente não deixar de congregar como era costume de algum. Nós não queremos dar mais desculpas para não vir nos cultos, para não ir nas células, para não estar no corpo reunido. Nós não queremos mais dar desculpas, Senhor. Deus, nos perdoa pelas desculpas esfarrapadas. Nos desculpa, nos perdoa pelas desculpas que temos dado por não querer se comprometer com a tua igreja. Nos ajuda a amar a igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a servir uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a consolar uns aos outros, a exortar uns aos outros. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado. Dá a mão para ele. Abre os seus olhos. Talvez você não conheça esse irmão. Você pode falar para ele: irmão, eu não te conheço não, mas Jesus me colocou na mesma igreja que você. Por isso eu quero aprender a te amar em Cristo. Eu quero aprender a te respeitar. Fala para ele assim: irmão, eu não sou fácil não. Eu sou carne de pescoço. Eu sou difícil. Meu temperamento é ruim. Mas irmão, Jesus me escolheu. Jesus me viu no meio do caminho e me trouxe para perto de você. Então me suporta em amor. Me suporta em amor. Sabe que esse irmão está do seu lado? Ele é cheio de falha. Ele tem um monte de tique. As manias dele, você não ia nem gostar de saber. Mas tem hora que ele é tão legal, você ia amar conhecer esse irmão. Eu creio, pastor Alessandro, pastor Pedro, pastora Isa. Eu creio num tempo para essa igreja onde nós vamos repartir mais o pão uns com os outros. Vamos ter mais mesas juntos. Vamos estar nos relacionando mais uns com os outros. Vamos parar de julgar mais uns aos outros e dizer assim: como eu posso te ajudar para sair desse pecado? Como eu posso te ajudar para sair desse problema? Nós vamos de verdade ser a igreja de Jesus. Essa hospedaria que cura, que consola, que ama. Você é muito amado. Você mesmo, é do lado da irmã Lourdes. Como é seu nome? Você é muito amado. Jesus, olha para cada um desses irmãos aqui. Essa igreja que está aqui reunida hoje com esse nome Shekinah, mas na verdade é a grande hospedaria de Jesus, onde todos os dias o bom samaritano está trazendo pessoas para este lugar. Pessoas cheias de defeitos, pessoas que erram. Mas Senhor, nós estamos aqui, nós não queremos retroceder. Nós estamos aqui e ficaremos até que o Senhor venha. Ajuda a amar esse irmão que está segurando a minha mão. Me ajuda a amar o irmão que está atrás de mim, na minha frente. Me ajuda a me comprometer com os pastores desta casa, com os líderes desta casa. Me ajuda a servir mais, a não ficar só no banco esperando a comidinha, mas que eu possa ajudar os outros que estão também no seu processo de cura. Eu e os meus irmãos, Senhor, nós esperamos até que o Senhor venha. Nós te amamos muito, e mesmo na nossa imperfeição, nós não arredaremos o pé da hospedaria até que o Senhor venha. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Fala assim comigo, ó, bem forte, tá bom? Fala assim: eu não arredo o pé da igreja até que o Senhor venha. Vamos de novo. Eu não arredo o pé